Estudo Bíblico Especial. Eu sou Eva, da Casa de Oração para Todos os Povos, Nova Jerusalém. E saudo a todos com a paz da fonte criadora de todo o universo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Venho trazer a todos um novo estudo bíblico, muitíssimo especial, com perguntas e respostas. Como estudar a Bíblia para compreender os mistérios da fonte criadora, sendo um pouco aqui e um pouco ali, conforme as instruções divinas. Isto é, um pouco em cada livro da Bíblia e, dependendo do assunto, um pouco em cada versículo também, como veremos no decorrer do estudo. Atenção! A Bíblia, a qual está sendo usada, é a revista e atualizada no Brasil, segunda edição. E as palavras colocadas entre parênteses dentro dos versículos bíblicos são para que tenham melhor compreensão, pois assim está escrito em Isaías 28, verso 13. Assim, pois, a palavra do Senhor, isto é, da fonte criadora, lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão para a frente e caiam, ou seja, volte para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Disto também falamos, não em palavra ensinada pela sabedoria humana, ou seja, não ensinada pelo próprio homem, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2, verso 13. Aí vemos que para compreender a Bíblia, ela não deve ser lida do começo ao fim, ou seja, de Gênesis até Apocalipse, de maneira seguida, mas um pouco em cada lugar da Bíblia. Por isso, a respeito do mesmo assunto que falou Isaías, também falou Paulo em Coríntios, mostrando que é preciso fazer uma conferência das coisas espirituais com as espirituais, ensinada não pelo homem, mas pelo Espírito Santo da fonte divina. Pois comparar preceito com preceito e regra com regra é fazer conferência de assuntos espirituais com espirituais, até chegar ao pleno conhecimento das verdades divinas. E quem é que veio para ensinar toda a verdade por meio do Espírito Santo? Não é Jesus, o Cristo, com toda a certeza, pois só Ele nos dará o privilégio de conhecer os mistérios do reino da fonte criadora, conforme Ele assim tem dito. Em Mateus 13, verso 11. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. E a quem não serão concedido as revelações dos mistérios divinos? Exatamente aqueles que não aceitam as instruções vindas por meio de Jesus o Cristo, pois os tais acham que já sabem de tudo, sendo sábios aos seus próprios olhos. É verdade, pois somente os que dão ouvidos às instruções divinas conhecerão os mistérios encobertos, pois tudo que Jesus tem nos ensinado é por intermédio do Espírito Santo da fonte divina.
falando das coisas referentes ao seu reino. E isto sendo um pouco aqui e um pouco ali, em cada livro da Bíblia, como também em cada versículo, assim como veremos abaixo, nas letras sublinhadas de vermelho. Atos 1, verso de 1 a 3. Escrevi relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, ou seja, da fonte criadora. Aí vemos que as palavras se encaixaram perfeitamente como devem ser lidas neste texto, pois esta instrução não vem do homem, mas diretamente de Jesus ou Cristo, por intermédio da fonte divina. Por isso assim ele diz em João 7, verso 16: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, ou seja, a fonte criadora que me enviou. Essa me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. João 12, 49. Com toda a certeza, Jesus foi enviado ao mundo para pregar toda a verdade que traz libertação, salvação e vida eterna. Verdade esta que o mundo desconhece e precisam saber com urgência, pois para tudo há um tempo determinado debaixo do céu, e esse tempo é chegado. Por isso assim disse Jesus, e continua dizendo em Marcos 1, verso 38. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, isto é, da fonte criadora, também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Lucas 4, verso 43. Esta é a mais pura realidade, pois Jesus foi enviado ao mundo para trazer a verdade que liberta de toda a cegueira espiritual, nos fazendo ver, perceber e entender a verdade divina como de fato ela é. Por isso assim tem dito ele, em João 8, verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos novamente voltar a Isaías 28, 13, para melhor compreensão. Assim, pois, a palavra do Senhor, isto é, da fonte criadora, lhes serás preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão para frente e caiam, ou seja, volte para trás, e se queblantem, se enlacem e sejam presos. E o que significa a palavra queblantem ou quebrantar? Quebrantar, conforme o dicionário prático da língua portuguesa, é quebrar. Página 443. Quebrar, ou seja, desligar um versículo do outro. E enlacem é unir um versículo no outro, de maneira que se encaixem as palavras. E sejam presos é prender um versículo no outro, assim como veremos, indo para Lucas e voltando para Mateus.
Primeiro foi o versículo quebrado, por ter se desligado do outro. Depois foi unido, se enlaçando um no outro e ficando preso, indo para frente e voltando para trás, assim como veremos abaixo. Lucas 6, verso 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, ou seja, da minha fonte criadora que está no céu. Mateus 7, verso 21. Aí vemos que ao ler a Bíblia, fomos para a frente e depois voltamos para trás, e as palavras se encaixaram perfeitamente.